Neuroses. No início de sua obra, Freud dividiu os transtornos emocionais, que então ele denominava psiconeuroses, em 3 categorias psicopatológicas. 1. As neuroses atuais, que estavam em desuso na psicanálise, mas que recentemente voltam a ocupar com esse mesmo nome um lugar de destaque, principalmente a partir dos estudos com pacientes somatizadores. 2. As neuroses transferenciais, também conhecidas como psiconeuroses de defesa, que eram as histerias, as fobias e as obsessivas. E 3. As neuroses narcisistas, que constituem os atuais quadros psicóticos. Freud afirmava então que somente as neuroses transferenciais poderiam ser tratadas pelo método psicanalítico, visto a transferência ser a matéria-prima da psicanálise e, na época, a psicanálise não reunia condições para perceber a existência da transferência naqueles pacientes que estavam em um estado de encapsulamento narcisístico próprio das psicoses. De lá para cá, muita coisa modificou substancialmente na ciência da psicanálise e na da psiquiatria. As síndromes da psicopatologia foram ganhando uma crescente compreensão genético-dinâmica e, paralelamente, os autores foram ampliando, subdividindo, diversificando, construindo novos modelos e, portanto, aumentando a complexidade nosológica, tal como aparece nas modernas classificações diagnósticas como o DSM ou o CID. Vamos começar dizendo que as estruturas caracterológicas, os sintomas, as inibições e os estereótipos que configuram as diversas síndromes psicopatológicas resultam de um jogo dialético entre as relações objetais, as ansiedades e, para contrarrestá-las, os tipos de mecanismos que são utilizados pelo ego. Pode-se dizer, psicanaliticamente falando, que fazer um diagnóstico clínico implica fazer uma análise sintática de como se articulam entre si as diferentes partes e níveis das várias subestruturas psíquicas, sendo que, de início, é útil estabelecer uma distinção entre sintoma, caráter, inibição e estereotipia. Quando falamos em sintoma, estamos nos referindo a um estado de sofrimento que o paciente acusa e do qual está querendo livrar-se, porquanto o sente como um corpo estranho a si. É evidente que existe a possibilidade, nada rara, de que a pessoa manifeste claramente um sintoma facilmente observável pelos outros: alcoolismo, mudança de conduta, alguma evitação fóbica, etc. Porém, que está tão egocintônica que o paciente, aparentemente, não o está percebendo e está sofrendo. O termo caráter designa um estado organizado da mente e da conduta que pode resultar harmônico e saudável, mas também pode acontecer que, por mais sofrimentos que ele possa estar causando aos outros e cometendo prejuízos para si próprio, muitas vezes mutilando suas capacidades latentes e reais, sempre prevalece uma egosintonia escudada em racionalizações muito bem engendradas. Para dar um único exemplo, pode ser um caráter obsessivo de uma pessoa bem adaptada e até bem-sucedida, mas que sofre um enorme desgaste pelo seu medo de cometer algum erro, por mínimo que este seja, ao mesmo tempo em que impõe igual intolerância às falhas dos outros. A inibição é um estado que tanto pode ser a preliminar de um sintoma que está se organizando, como também pode já estar constituído por um permanente traço de caráter, como pode ser, por exemplo, uma timidez aceitável que possa já estar expressando uma fobia social. O termo estereótipo, embora não apareça muito na literatura psicanalítica, deve, a meu juízo, ser incluído porquanto ele designa aquelas atitudes aparentemente normais que o sujeito executa no seu dia a dia, mas que uma observação mais atenta vai comprovar que ele executa os seus papéis na família, sociedade e no trabalho de uma forma mecânica, sem fazer modificações, girando em torno de uma mesma órbita como quem está unicamente cumprindo papéis fixos e estereotipados, tanto papéis normais como patológicos, que desde muito cedo foram-lhe designados pelos pais e educadores e que de alguma forma mutilam a sua personalidade. Os pacientes portadores de estruturas neuróticas caracterizam-se pelo fato de apresentarem algum grau de sofrimento e de desadaptação em alguma ou mais de uma área importante de sua vida, sexual, familiar, profissional ou social, incluída também, é evidente, o seu particular e permanentemente predominante estado mental de bem ou mal-estar consigo próprio. No entanto, apesar de que o sofrimento e prejuízo, em alguns casos, possa alcançar níveis de gravidade, os indivíduos neuróticos sempre conservam uma razoável integração do self, além de uma boa capacidade de juízo crítico e de adaptação à realidade. Outra característica dos estados neuróticos é a de que os mecanismos defensivos utilizados pelo ego não são tão primitivos como, por exemplo, aqueles presentes nos estados psicóticos. De um viés psicanalítico, pode-se discriminar de forma genérica 5 tipos de estruturas neuróticas:
a de angústia, histeria, obsessivo-compulsiva, fobia e depressão. Embora na atualidade seja muito difícil de encontrar-se na clínica psicanalítica alguns desses quadros em estado puro, porquanto de alguma forma eles sempre aparecem mesclados, convém descrevê-los separadamente, de acordo com a nítida predominância que uma das forças adquire no psiquismo do sujeito e que determina uma configuração neurótica mais específica. As histerias e depressões serão abordadas em módulos específicos de forma mais detalhada, levando em conta não só a sua frequência e abrangência clínica, mas também que, em algum grau, elas sempre subjazem a qualquer estruturação psíquica, incluída aquela que costuma ser considerada como normal. Neurose atual. A neurose atual, segundo Freud, não é produzida por conflitos históricos, mas sim por motivos atuais, de modo que ela não depende estritamente de fatores psicológicos. Antes disso, a neurose de angústia seria resultante de fatores biológicos que agiriam através de substâncias químicas, sendo que o acúmulo dessas toxinas sexuais, produzidas pelas excitações frustradas, manifesta-se diretamente por sintomas de angústia livre, como taquicardia, palpitações, respiração ofegante, etc., que, diz Freud, são aquelas mesmas que estão presentes no ato sexual. Inicialmente, Freud descreveu dois tipos de neurose atual: a neurose de angústia, resultante da libido estancada, como no caso do coito interrompido, e a neurastenia. Neste último caso, teria havido uma excessiva descarga de substâncias sexuais, como aconteceria no exagero da prática da masturbação, sendo que, como decorrência dessa hemorragia de substâncias sexuais, a neurastenia caracteriza-se por um quadro sintomático de fraqueza, apatia, cansaço e etc. Posteriormente, em 1911, ao estudar o caso Schreber, Freud descreveu um terceiro tipo de neurose atual, a hipocondria, que poderia estar representando o núcleo atual de uma esquizofrenia. Noção de neurose. A neurose apareceu relativamente tarde nas descrições clínicas e somente no fim do século passado. Essa entidade clínica apresentou bastantes dificuldades para ser isolada. Das doenças nervosas propriamente ditas, epilepsia, doença de Parkinson, da própria loucura, que em termos científicos chamamos de psicose. A neurose adquiriu em definitivo sua carta de cidadania com a psicanálise. Atualmente, essa entidade ainda tem bastante dificuldade de recuperar uma definição, tanto do ponto de vista teórico como do clínico. Ela se viu mesmo descartada da nomenclatura das doenças mentais do DSM-3. É verdade que toda definição da neurose é hipotecada por uma ambiguidade essencial. Fala-se de uma neurose individual ou de uma neurose familiar. Nossa opção se situa em uma visão unitária da neurose. Os caminhos que nos permitirão chegar a isso requerem, em um primeiro momento, pelo menos distingui-los. Tudo se passaria em suma como se a neurose fosse antes de tudo individual, mas ela poderia também, por extensão, tomar uma forma familiar. Enfim, é evidente que uma neurose individual assume uma conotação particular no quadro de uma neurose familiar. Neurose individual, aceitação clássica da neurose ou a neurose segundo a primeira tópica freudiana. Ela é fundada por inteiro no princípio do recalcamento histérico. Assim, Freud, no caso Elisabeth von Ritter, conta a história de uma mulher que se surpreende em pensar que seu cunhado estaria livre após a morte de sua irmã. Esse pensamento insuportável é recalcado e não deixará aparecer derivados sintomáticos a não ser depois da morte de sua irmã. Freud os decifrará e permitirá a Elisabeth voltar até a moção recalcada. Disso decorre essa ideia simples, referência implícita maior da neurose. Pelo fato da tomada de consciência permitir curar os sintomas, a neurose é o produto do recalcamento, um recalcamento que concerne essencialmente à sexualidade. Na realidade, a situação já não é tão simples, pois essa concepção histérica utiliza, sem prestar atenção e sem tirar consequências, o pano de fundo e de piano e o desejo incestuoso. Elizabeth não percebe somente um desejo sexual inconfessável. Ela põe em ação novamente um cenário edipiano triangular que comporta um desejo incestuoso totalmente essencial e que se arrisca a passar despercebido. O incestuoso representa o além do ato. O incestuoso representa o além do sexual que apenas a segunda tópica freudiana pode apreender em toda a sua dimensão, de onde decorrem as ilusões teóricas e terapêuticas da concepção histérica simplificada da primeira tópica. Concepção contemporânea da neurose ou a neurose segundo a segunda tópica freudiana. Sua sintomatologia é bastante mais imprecisa, razão de uma dificuldade diagnóstica muito grande. Estamos em geral em face de um mal-estar em que se confundem avidez e frustração, até o ponto em que um primeiro momento, pelo menos, poder-se considerar que a neurose se caracterizaria por uma vontade de recuperar a todo preço as referências faltantes de uma evolução libidinal bem conduzida.
Os avatares patológicos não seriam, nessa perspectiva, senão as vicissitudes inerentes à constituição dos destinos vitais. Um primeiro ponto de referência se esboça, entretanto, de maneira mais ou menos evidente, mas sempre perceptível: o caráter insaciável da demanda de uma avidez tal que nenhuma compensação é jamais capaz de fazer face a ela. Essa busca insaciável pode assumir formas extremamente variadas, tanto histéricas como caracteriais, e até mesmo paranoicas pelo menos. Ao contrário, a depressão neurótica pode estar em primeiro plano escondendo mal uma queixa raivosa, encerrada no ou tudo ou nada, ou ainda ocultada em uma onipotência passiva, mais ou menos obsessiva e difícil de desalojar. Esse balizamento fundamental não deve fazer esquecer a extensão da legitimidade reivindicativa. A renúncia pelo não ser não é um programa aceitável no destino neurótico. Pelo contrário, o levar em conta essa dupla polaridade permite considerar as carências e até os traumas infantis de maneira mais aberta e reconsiderar de outro ponto de vista as causas infantis que supostamente podem explicar tudo. Assim, as consequências das frustrações infantis aparecem mais como faltas a elaborar, dificuldades em encaminhar um trabalho de luto, do que como fontes impenitentes e recalcadas. Inconsciente da neurose. Ele obriga a reconsiderar sua face existencial, frustração e avidez, mesmo se à primeira vista sua base está em perda de referência. O ego se torna parcialmente inconsciente. A erotização de um superego sádico faz dele um comparsa inoportuno, e as forças neuróticas não são mais somente o produto secundário do recalcamento, mas estão simplesmente em contato direto com o id, em sua onipotência desordenada. O balizamento da onipotência pulsional poderá ser descrito sob a forma de violência fundamental, Bergeret. O balizamento da dependência, ao mesmo tempo rejeitada e forçosa, mostra uma espécie de atitude regressiva que alguns descreverão como uma libido em busca de objeto. Fahrbairn, 1978. Esses dois pontos de vista que nos pareceram referenciar os movimentos essenciais da avidez aparente, assumem uma forma particular no inconsciente. Eles constituem inicialmente dois tipos de relação de objeto bem diferentes que, como Freud parece antecipar em seu artigo de 1914 sobre o narcisismo, uma introdução, prefiguram uma espécie de marca prévia à constituição triangular do Édipo. Mais ainda, sua condensação concorre naturalmente para o desejo incestuoso, como de fato a criança privada de argumentos biológicos convincentes teria a arrogância de se imiscuir na problemática dos desejos parentais. Seria necessário que ela tivesse razões sólidas, como a conjugação de uma onipotência pulsional sem limites e uma vontade excessiva de retorno a uma dependência de tipo fetal. Diversas considerações podem ser feitas a esse respeito. A. Sabe-se que existe um debate entre os que sustentam um Édipo genético e os que consideram, ao contrário, que o Édipo se reconstitui a cada geração, posição pelo menos mais viva. A hipótese formulada de uma espécie de impressão prévia do Édipo poderia constituir uma via de exploração. B. Diante da ausência de determinação instintual da criança, parece não haver senão dois caminhos possíveis: ou do investimento pulsional, uma espécie de todo pulsional onipotente, ou do retorno à dependência absoluta. C. É bem isso que é notado na criança que passa do capricho onipotente à submissão mais total. Como se ela estivesse jogada aos extremos de tal modo que não pôde introjetar identificações mais estáveis, podemos mesmo nos perguntar se essas idas e vindas da onipotência à dependência mais absoluta não caracterizam o tempo da infância, ao mesmo tempo tão dramática e tão longa. D. Enfim, no debate que opõe os sustentadores do todo objetal, desde o nascimento, kleinianos e os outros mais freudianos que sustentam o narcisismo anobjetal, mas se ele existisse, como seria possível sair disso um dia? Contestam com razão Laplanche e Pontaly no vocabulário da psicanálise. A solução de duas posições anobjetais, objetais com oscilação de uma a outra, poderia surgir como uma saída muito considerável, pois ela contém ao mesmo tempo uma dinâmica interna e sua própria barreira. Assim, a onipotência se torna o limite da dependência e vice-versa. Assim, o desejo incestuoso fundador do Édipo é o protótipo da neurose típica.
Formações incestuosas simbólicas. Já bastante complexa, a situação se complica com frequência na medida em que os derivados incestuosos não são mais apenas elementos mais ou menos regressivos de um conflito edipiano mal engajado, pouco conflituado, apenas ou nada elaborado, mas fenômenos ativos oriundos do inconsciente dos pais e que produzem o que poderemos chamar de formações incestuosas simbólicas, que fixam os processos de identificação em sistemas de repetição mais ou menos inextricáveis. Vê-se como já estamos por inteiro em uma situação de neurose familiar que definitivamente não é senão um caso particular de neurose, mas um caso particular que conduz o mais das vezes aos estados neuróticos mais patológicos e até mesmo além em direção aos estados limítrofes e mesmo à psicose. Neurose familiar. Poder-se dizer que, por definição, há neurose familiar quando o desejo incestuoso da criança é retomado em espelho pelos pais, que se tornam participantes nesse desejo. Na medida em que todos os pais do mundo têm a ver com esse desejo e que não existem provavelmente situações puras nas quais o desejo incestuoso da criança não se encontrem, de uma maneira ou de uma outra, ou em estado de cumplicidade com o adulto, não estaríamos obrigados a concluir que toda neurose é de sair de uma neurose familiar? Aliás, não seria nesse clima de sedução recíproca, Laplanche, 1970, que pode-se constituir um sistema pulsional do tipo amor-ódio? A margem entre uma cumplicidade adaptada à criança e a carga de um investimento parental depressivo, abandônico ou devorador, com mais frequência os dois, não é sempre evidente. Há, entretanto, situações em que o laço incestuoso simbólico ocupa todo o lugar e se torna o elemento maior da história de um destino. Por exemplo, a história de Roman Gary relata a propósito de sua infância em La Promesse de l'Aube. Também é possível dizer que se existe um núcleo neurótico típico, há também situações incestuosas simbólicas típicas ligadas frequentemente às depressões parentais. A parte visível e sintomática não é frequentemente muito reveladora, pois ela se caracteriza por relações de objeto em que predomina o domínio sistemático e, de maneira ainda mais oculta, a dependência recíproca. Esses dois elementos condicionam funcionamentos mentais rígidos com revelações, de tempos em tempos, explosivas, caracteriais, clásticas e até mais graves ainda. A parte invisível, com frequência, não é revelada senão a posteriori, ou no curso de uma psicanálise. Trata-se essencialmente de proibições implícitas maiores, cuja primeira consequência é a esterilização das trocas verbais. Assim, as crianças se dedicam com deleite face às proibições explícitas, enquanto que as proibições implícitas são menos contornáveis. Não só é implicitamente proibido falar de tudo o que é sexual, mas igualmente de tudo aquilo que tem a ver com uma vida imaginária qualquer. Por vezes, essas proibições referem-se a tabus familiares ligados a segredos de família, antigos ou recentes, adoção, fratria bastarda, incesto, doença, soropositividade ao vírus da AIDS, ou, muito simplesmente, todo evento exterior que se arriscaria a perturbar o modo adaptativo familiar e o cerimonial habitual que dele decorre. Assim, muitas crianças não podem falar a seus pais dos eventos que constituem o usual das trocas familiares. Dificuldades escolares ou relacionais, machucados e dores diversas, peripécias do entorno e até mesmo a aparição das regras. As formas mais estritas dessas neuroses familiares conduzem a uma sistematização que tomaremos emprestada da descrição feita pela escola de Palo Alto, a propósito do double bind e que, de nosso ponto de vista, concerne essencialmente as neuroses patológicas. Reteremos desse duplo vínculo não o aspecto paradoxal que nos parece depender do jogo das aparências, mas antes a oposição entre as injunções explícitas e implícitas, cujo papel nos parece radicalmente diferente. Essa contradição aparente não constitui problema, pois as injunções explícitas, grande menino, que esperas para correr atrás das meninas, são feitas para mostrar de modo permanente que a linguagem não serve para nada. Apenas as injunções implícitas, tu já sabes que não ficas bem a não ser com tua mãe, são ouvidas e constituem a trama das proibições implícitas e que se dão os laços incestuosos simbólicos essenciais, Palazzoli, desse modo, chegou a descrever funcionamentos familiares de desconfirmação à medida que a empresa neurótica familiar leva a reduzir ao máximo toda a representação pessoal dos afetos e do mundo. Para constituir uma psicose, é preciso uma ruptura mais profunda dos laços afetivos que deixa livre curso a excitações aterrorizantes. Assim, a maioria desses comportamentos pertencem à neurose.
Como se vê, igualmente por essa descrição simbiótica dos laços mãe-criança, estamos próximos do conceito lacaniano de forclusão incidindo sobre o nome do pai. Essa exclusividade materna compreende efetivamente uma exclusão, e não somente do nome, mas da imagem do pai na criança, em proveito de seu pai e, portanto, de seu próprio narcisismo. Nesse sentido, o valor do pai simbólico da criança nos parece efetivamente primordial, mas caracteriza por sua ausência essencialmente as neuroses mais patológicas e não as psicoses. Durante anos, o mito da forclusão do nome do pai como etiologia essencial das psicoses não sofreu contestação. Urge hoje devolver à neurose o que lhe pertence. Assim, a realização incestuosa sistematizada, seja simbólica, inicial ou reparadora, constitui a base essencial das neuroses patológicas, como o próprio Serge Leclerc o ilustrou, a partir de uma observação de neurose obsessiva sob a expressão de prisão bem amada. Resta considerar a natureza do vínculo que liga essas formações incestuosas simbólicas, até mesmo incestuosas simplesmente, como a depressão parental. Não há dúvida de que a sua significação profunda é da ordem de uma adição necessária, espécie de reparação patológica do mesmo tipo que o delírio na psicose. Tudo se passa, em suma, como se nesses casos incestuosos o domínio sobre outrem não tivesse podido se exercer de outra maneira, ou seja, de um modo mais edipiano. Nesse sentido, pode-se considerar o conflito edipiano como a expressão de um incesto aberto, que se desloca essencialmente por identificações complexas, por oposição ao incesto fechado das formações que acabamos de descrever, cujo sistema de identificação surge como bem mais fixado, passando das identificações mais idealizadas às mais mortíferas, sem muitos intermediários. Núcleo edipiano típico. O conflito sexual da neurose se situa, pois, no nível genital do Édipo, mesmo se as aptidões defensivas conduzam a tomar as vias de regressões pré-genitais, anais e até mesmo orais. O conflito no menino decorre da rivalidade edipiana com o pai, do projeto de conquista da mãe. Esse projeto é abandonado em função, ao mesmo tempo, dos sentimentos ternos existentes pelo pai e do medo de uma medida de retaliação por este último, castração. Enfim, sobretudo, desempenha o lugar do pai na mente da mãe. A proibição do pai é interiorizada e também se diz que o superego é o herdeiro do complexo de Édipo. Ao mesmo tempo, a identificação com o pai projeta-no por via a posse da mulher. A masturbação infantil, espécie de participação alucinatória na cena primitiva, cessa na maioria das vezes com a instalação do superego. Sua reviviscência na adolescência se acha, assim, sob o golpe de uma culpabilidade considerável. O medo da destruição ou de doença nos órgãos genitais relacionados à masturbação é a expressão mais evidente da angústia de castração. Na menina, a posição não é exatamente simétrica, em função da mudança de objeto, dos cuidados maternos ao amor do pai e da castração anatômica. Identificações edipianas. A identificação do menino com o pai e da menina com a mãe são os herdeiros mais evidentes do complexo de Édipo. Na realidade, essas não são as únicas saídas e a instalação dessa herança permanece altamente problemática. Inicialmente, esse modo de resolução do complexo de Édipo permanece parcial. O desejo incestuoso subsiste, mesmo que deslocado. Ver Le Blé en Herbe ou O Último Tango em Paris. E é ele que cai sob o golpe do superego. Vistas sob esse ângulo, as identificações com os pais do mesmo sexo não constituem senão um destino particular do investimento libidinal, insuficiente em relação ao retorno infatigável da pulsão, em seu destino incestuoso. Uma das razões disso é que essas identificações homossexuais não são evidentes e são mesmo radicalmente questionadas em ambos os sexos e por razões diferentes. No menino, inicialmente, a identificação com o pai põe em questão o Édipo invertido, isto é, a posição feminina do menino frente ao pai. Ora, essa posição é dificilmente tolerada na medida em que ela denuncia a castração. Na menina, a identificação com a mãe edipiana também não é simples, pois em sua sombra se perfila a imagem da mãe fálica pré-edipiana. Em particular, a identificação homossexual tem bastante dificuldade em encontrar espaço pelos arcanos do domínio e da dependência que caracterizam essa imago. Mas há uma terceira saída, espécie de via de contorno que assume um lugar considerável. É a identificação com o genitor do sexo oposto. Que ela seja a herdeira natural do Édipo invertido,
Isso não basta para dela dar conta. Seu lugar é tal na saída do Édipo que se deve a seu respeito falar mesmo de identificação edipiana direta, ainda que heterossexual. De fato, mesmo que haja renúncia à realização incestuosa, a identificação heterossexual não deixa de permitir conservar laços privilegiados com o pai edipiano ou pelo menos com sua imagem. Não está em questão considerar esse tipo de identificação como patológica. Em particular, é muito necessária ao cumprimento da vida libidinal heterossexual. O coito em ambos os sexos necessita de fato de dois tipos de identificação, feminino e masculino. Ele também não prejulga a partir da identificação homossexual que o acompanha. Assim, algumas mulheres viris em sua vida social não deixam de conservar ao mesmo tempo uma posição feminina em sua vida privada. Ao contrário, quando a identificação homossexual não é senão esboçada, a feminilidade é reivindicada no plano social para absorver o fracasso, a virilidade no plano privado para assegurá-la. Se certos homens temem perder sua virilidade ao vestir um avental de cozinha, outros reivindicam e realizam sua maternidade junto a seus filhos. Essas atitudes, tanto em um sentido como no outro, não condicionam em nada as que eles podem ter em posição viril. Mas ainda aí é preciso fazer uma distinção entre os homens e as mulheres. Com efeito, a identificação viril da mulher é essencialmente edipiana, isto é, próxima de sua saída genital, razão da preponderância dos fenômenos histéricos na mulher. No homem, a identificação materna comporta tantos traços da fase pré-edipiana que a identificação heterossexual é saturada de imagos bem mais arcaicas. A analidade defensiva e, ao mesmo tempo, identificatória do domínio da mãe fálica assume um lugar preponderante, o que explica a saída preferencial para a neurose obsessiva e seu abandono, que representam as perversões. A bissexualidade, enfim, explica que se podem inverter todas as situações descritas e que a histeria e a neurose obsessiva, se são estatisticamente preponderantes, a primeira na mulher e a segunda no homem, não deixam de coexistir, tanto em um sexo como no outro. Castração edipiana. A castração edipiana se incrusta bem, evidentemente, no destino biológico da diferença dos sexos, e o superego masculino conservará por isso um rigor que seu homólogo feminino não atinge. Na realidade, o medo concernente à integridade corporal de seu aparelho genital existe também na mulher, e ele é multiplicado em relação à sua progenitura. Esse medo da medida de retaliação não deve fazer esquecer o contexto da maturação edipiana, nem as ressonâncias implicadas pela castração na organização psíquica e no universo que disso decorre. Pode-se reconstituir essa maturação utilizando os arcanos do recalcamento, como uma renúncia à onipotência infantil de posse incestuosa, ao menos em parte, em proveito da aquisição de um superego mais ou menos rígido e de identificações mais ou menos problemáticas. Isso tem por corolário, no homem, eu não tenho o falo, e na mulher, eu não sou o falo. Ver a economia histérica. Na realidade, trata-se aí de uma primeira aproximação, pois seria não levar em conta a formidável inversão que comporta essa troca de bom procedimento. Por um lado, o psiquismo não se resolve jamais a abdicar completamente de um de seus meios de ação, e ainda assim o faz dolorosamente. Desse modo, a megalomania é um personagem que, para ficar na sombra, não cessa de se proporcionar um novo emprego, por exemplo, no nível do ideal do ego. Por outro lado, a entrada no Édipo, diga-se de passagem que uma vez entrado no Édipo não se sai mais dele, a neurose se arranja e o Édipo não se resolve. É o começo de uma história singular, à medida que as pessoas que nele estão implicadas são elas mesmas individualizadas. Os esquemas de organizações psíquicas não são senão marcos em torno dos quais se entremeiam os destinos humanos. E é nesse sentido que a neurose constitui um destino específico e uma porta de entrada na finitude. A aceitação da pertença a um único sexo e da irredutível saída mortal são, por acréscimo, os marcos principais disso. Mas a finitude é também o testemunho do processo à revelia do psiquismo humano, que não pode se comunicar com o mundo a não ser depois de ser previamente enraizado em um universo que lhe é próprio, dando lugar por meio de vestígios esparsos a uma verdadeira mitologia individual.
É nesse sentido que, apesar das aparências, a psicanálise não é uma aventura em torno do umbigo, no sentido de que, em si, a singularidade autêntica de uma obra de arte desemboca no universal. Assim, o conflito entre o superego e as pulsões sexuais não é senão a trama mais evidente, sobre a qual se constrói a neurose. O recalcamento, que é sua primeira consequência, frequentemente ultrapassado pelos acontecimentos, dá lugar ao sintoma, que não é somente uma formação de compromisso entre pulsão e a defesa, tanto que ele exprime os traços de identificações inconscientes oriundas do cenário edipiano imaginário. Formas pseudoneuróticas em patologia mental. O sucesso da neurose de algum modo lhe prejudicou. Tudo o que não era da ordem da psicose foi etiquetado como neurose, de maneira abusiva. Iremos assim eliminar sucessivamente a neurose de angústia, a depressão dita neurótica, as neuroses fóbicas, as neuroses de caráter. Neurose de angústia. Ela foi descrita por Freud, em 1895, em um trabalho intitulado Sobre a justificativa de isolada neurastenia, um complexo sintomático particular, sob o nome de neurose de angústia, Angst-Neurose. Clínica da angústia. A angústia aguda tem de particular ser ela uma angústia sem causa, súbita e muitas vezes que é preciso, pois, distinguir. Da angústia, ou melhor, da ansiedade relativa a uma dificuldade real da vida, particularmente intensa no período que precede uma prova, qualquer que seja, entrada nos exames. Mas também da angústia que surge no contato com certos objetos ou em algumas situações, enclausuramento, cujo valor simbólico basta para produzir seu desencadeamento, mesmo quando não há causa real evidente, e fala-se então de angústia fóbica, bem diferente da angústia flutuante ou do acesso de angústia que permanece sem objeto. Enfim, da angústia ligada a uma dor orgânica. É preciso citar a esse respeito a angústia da angina do peito, verdadeira sensação de morte iminente que poderá criar alguns problemas de diagnóstico para o médico. Tanto mais que a angústia dita neurótica é acompanhada com frequência de suores, de espinéia, palpitações e até mesmo dores. Esses sintomas, por si sós, podem, aliás, constituir crises larvadas ou equivalentes menores. A esse respeito é importante distinguir o sintoma somático do sintoma psíquico. Quanto mais o sintoma pode ser especificado e preciso em seu desencadeamento, sua intensidade e sua localização, mais se deve suspeitar de sua organicidade. Porém, ao contrário, se o sintoma é difuso, indiscernível no terreno corporal e com mais forte razão no terreno psíquico, a probabilidade de uma manifestação psíquica é grande. Se essa distinção nem sempre permite uma diferenciação hic et nunc, uma das vertentes não excluindo jamais a outra, deve em todo caso permitir compreender que não é possível tratar um sintoma psíquico como um sintoma orgânico. Este último especifica uma doença particular, enquanto que o primeiro não indica senão um tipo de relação. Significação da angústia. Esta digressão permite tomar a medida exata da neurose de angústia. Com efeito, a angústia é, falando propriamente, um tipo de relação totalmente insustentável. Ela não permite se organizar sem arranjos importantes que lhe fazem perder seu caráter de crise aguda. Ou seja, o quanto a neurose de angústia se reduz a uma porta de entrada na patologia mental. Essa descompensação brutal não condiciona em nada a natureza da estrutura subjacente. Por certo, o caráter reativo do acesso de angústia face a um evento levaria a minimizá-la. É um erro grave, pois o evento não é senão um pretexto para a descompensação. Assim, uma crise de angústia pode muito bem ser a porta de entrada de uma esquizofrenia, enquanto que a família evoca um fracasso sentimental ou assim considerado. O próprio Freud considerou a neurose de angústia como uma neurose atual, ou seja, uma neurose que depende de um conflito imediato, agudo, em relação com a abstinência sexual. O acúmulo de tensão sexual que não pode se realizar nem no plano físico, nem em elaboração psíquica. É diretamente passado ao plano somático sob a forma de angústia.
Hoje em dia, essa visão reativa face ao comportamento sexual foi abandonada. O acesso de angústia é considerado como um fracasso do recalcamento e da instalação de sintomas. O acesso de angústia assinala, pois, antes de tudo, a ausência de uma estrutura neurótica suficientemente elaborada ou mesmo inexistente. Com efeito, a angústia neurótica propriamente dita, como se viu, é a angústia de castração. Seu arranjo por meio dos diferentes mecanismos de defesas neuróticos, mesmo que inconsistentes ou precários, raramente deixam a angústia em estado puro. Pelo contrário, a angústia esquizofrênica é feita de sentimentos de transformação interior e exterior, com perda dos limites do ego, de onde a denominação de angústia de fragmentação. O acesso de angústia, nesse caso, é máximo e, no mais alto grau, comunicativo ao entorno. Em posição intermediária, há um terceiro tipo de angústia, com desencadeamento às vezes brutal. Pode dar lugar a uma doença orgânica. Fala-se então de ataque de pânico ou de saída instalada em um contexto depressivo. Trata-se essencialmente de uma angústia de falta a ser, em que a menor perda do objeto afetivo é vivida como catastrófica. É a angústia depressiva dos estados limítrofes. Desse modo, o grande excesso de angústia é a porta de entrada maior da psicose e da depressão, a um grau bem menor da neurose. Ela pode também introduzir uma evolução psicossomática verdadeira. Depressão essencial. A depressão essencial descrita por Marty tem um sentido mais estrito em relação à doença psicossomática. Aqui a utilizamos em um sentido bem mais amplo, que recobre o conjunto das depressões não psicóticas e não neuróticas. Ela se opõe, por definição, à depressão melancólica, caracterizada por um delírio de indignidade, mas igualmente à depressão neurótica verdadeira. Ideias depressivas. Elas não têm aqui um caráter delirante, elas levam o sujeito a considerar subitamente as dificuldades da vida como insuperáveis. Ele subestima totalmente suas capacidades e superestima o esforço. Essa desvalorização lhe permite, em certa medida, escapar da luta e, por conseguinte, da angústia. Mas essa perda da estima de si abre a porta para a eventualidade suicida, que, sem ter a mesma regularidade da depressão melancólica, não deixa de ser um risco maior. Com frequência, o quadro é menos evidente na medida em que os transtornos remontam à infância. Trata-se mais de um estado de desamparo permanente do que de ideias depressivas propriamente ditas. Esse desamparo se manifesta regularmente por tensões corporais entrecortadas, por mal-estares difusos, uma instabilidade e mesmo uma incoercível necessidade de resolver os conflitos pela passagem ao ato. Enfim, se um fator desencadeante traumático dá o aspecto de um processo reativo, aqui, ao contrário, o que é vivido como o fim das infelicidades é que produz a descompensação. Fadiga. A fadiga e o cortejo neurastênico que a acompanha, feito de anorexia, impotência ou frigidez, hipotensão arterial, raquialgias, se associam em proporção variada com as ideias depressivas. Essa astenia tem de particular a ser matinal e ceder diante do esforço, porém toda atividade se torna difícil e dá lugar à ruminação interior. Às vezes a astenia assume todo o lugar, escondendo mesmo as ideias depressivas subjacentes, das quais o sujeito não tem consciência. Falou-se então de psicastenia. Essa entidade, descrita na França por Janet, foi retomada por Freud, que fez dela a segunda neurose atual, o esgotamento psíquico devido ao excesso de prática masturbatória. Essa visão foi igualmente abandonada. Insônia. É o terceiro elemento da depressão dita neurótica. Sintoma mestre, ele raramente vem a faltar. Tudo se passa, com efeito, como se a angústia anulada de dia pelo investimento psíquico da depressão e físico da astenia despertasse à noite, provocando pesadelos e insônia, aumentando assim a fadiga matinal e criando um verdadeiro círculo vicioso do qual é difícil fazer sair o doente. Na realidade, é abusivo que toda depressão não melancólica seja considerada, em maior ou menor grau, como uma depressão neurótica, mesmo que a linha divisória entre esta última e a depressão dos estados limítrofes seja muitas vezes imprecisa. Poder-se-ia, com efeito, perder-se ao querer diferenciar a qualquer preço, em um formalismo redutor, a depressão neurótica daquela dos estados limítrofes, depressão essencial. A hemorragia narcísica faz parte integrante das vicissitudes da neurose, do mesmo modo que nas estruturas.
em estado de ânsia narcísicas. O Édipo se torna um ponto de mira, afastado, por certo, mas potencialmente presente no imaginário. No primeiro caso, as confidências precedem rapidamente os sintomas. A própria depressão parece coincidir com a recuperação de uma parte importante da vida interior, seja por ocasião de um luto ou de um fracasso da vida sentimental ou profissional. No segundo, ao contrário, um abatimento da vida psíquica, vivida, aliás, como uma perda da energia vital. Todo pensamento está centrado no corpo e é muito difícil fazê-lo sair daí. A pobreza dos objetos interiores é tal que apenas objetos exteriores reais podem servir de apoio. A perda de objeto afetivo não faz senão descobrir a fragilidade narcisista subjacente. O engajamento precário em uma situação genital se revela e os mecanismos de defesa contra a depressão, que teriam podido entrar em cena, não desempenham mais o seu papel. Ver as neuroses de caráter. Neuroses fóbicas. Elas surgem, na realidade, em qualquer compartimento da patologia mental. Com efeito, se a existência de manifestações fóbicas, medos imotivados em relação à presença de objetos ou de situações das quais apenas o caráter simbólico pode explicar o papel, não é discutível. Em compensação, não é possível ligá-las a uma estrutura própria. História da noção de fobia antes de Freud. Ela é reveladora em mais de um sentido. No começo, as fobias eram muito mal isoladas das ideias obsessivas. Se Pinel falava de mania sem delírio, Esquirol dispunha as fobias nas monomanias, fazendo delas obsessões particulares, as obsessões medo. Essa assimilação à neurose obsessiva, aliás, fez carreira, pois Kraepelin e mesmo Janet prosseguiram sua tradição. Na realidade, foi preciso esperar o Westphal, em 1871, para que o termo fobia aparecesse na descrição da agorafobia, literalmente medo da praça pública. De fato, no fim do século XIX, antes de Freud, foi realizada uma descrição minuciosa de todas as fobias possíveis e imagináveis, edificando-se um verdadeiro catálogo. 202 fobias teriam sido enumeradas. Citemos, além da agorafobia, a claustrofobia, a acrofobia, medo do vazio, a ereutofobia, medo de enrubescer em público, a fobia de impulsão, medo de fazer mal a outrem, a siderodromofobia, fobia das viagens em estradas de ferro, as zoofobias, medo dos animais, etc. A disparidade evidente dessas manifestações, por embaraçosa que seja, não bastou para fazer desaparecer o mito da neurose fóbica. Freud e a histeria de angústia. A situação se esclareceu com Freud à medida que, entre essas descrições, ele não reteve senão um só tipo de fobia verdadeiramente neurótica, a histeria de angústia. De fato, o trabalho de Freud procedeu em diversos tempos. Em um artigo de 1895, Obsessões e Fobias, seu mecanismo psíquico e sua etiologia, Freud ao mesmo tempo separa as obsessões e fobias da neurastenia e as distingue entre si. A obsessão permanece independente da presença do objeto, mas ele integra de fato as fobias às manifestações da neurose de angústia no quadro das neuroses atuais. Será preciso esperar 1909, com a publicação de A Análise de um Caso de Fobia em um Menino de 5 anos, o pequeno Hans, para que Freud revise sua posição, não fale mais de neurose atual e distinga a angústia fóbica propriamente dita, sempre em relação com a proximidade de um objeto ou de uma situação bem precisa. Eis o que se pode ler no final da história do pequeno Hans. O lugar a atribuir às fobias na classificação das neuroses não foi até o momento satisfatoriamente determinado. Parece certo que não se pode ver nelas senão síndromes que talvez pertençam a neuroses diversas e também que não se deve dispô-las no número das entidades independentes. Para as fobias da ordem das de nosso pequeno paciente, a designação de histeria de angústia não me parece inadequada. Ele justificará esse termo, mostrando a similitude dos mecanismos psíquicos entre algumas fobias e a histeria de conversão. Isso na medida em que justamente a evitação fóbica é, como na histeria, uma evitação, sobretudo sexual. Outras fobias. Com elas trata-se de outras coisas que não da evidência sexual da histeria de angústia.
seja de sintomas aparentados na realidade, aos da neurose obsessiva, como o medo dos objetos sujos, dos excrementos, dos micróbios e mesmo do câncer, ou a histeria como a ereutofobia ou a fobia de impulsões. Seja de medos que se integram em um quadro mais complexo, compreendendo ou acessos de angústia ou um estado depressivo. Esses medos dos estados limítrofes comportam, aliás, um pânico considerável, em face, ao mesmo tempo, de uma situação de solidão e de encontro com um outro estranho, lembrando muito, em definitivo, os terrores infantis. Seja, enfim, dos processos que se situam francamente na linguagem psicótica, assim é a cancerofobia, quando se reveste de um aspecto hipocondríaco acentuado, aproximando-se de uma somatização quase delirante. A própria agorafobia, em sua forma maior, beira a impossibilidade total de sair à rua sem ser acompanhado e pode ser então considerada como um verdadeiro sintoma de cobertura, espécie de última defesa contra a psicose subjacente. Isso demonstra o quanto as fobias não são senão sintomas que devem ser referidos a seu contexto, fora da histeria de angústia, cuja natureza sexual é, em princípio, evidente, elas não podem ser consideradas como estruturas neuróticas. Neurose hipocondríaca. Essa denominação, ou a de hipocondria neurótica, é totalmente injustificada. A hipocondria corresponde, de fato, à crença em uma afecção doentia orgânica em relação a um simples aumento das sensações sinestésicas normais, que são, então, sentidas penosamente. Os exames clínicos, biológicos e radiológicos são, na maioria das vezes, negativos, ou pelo menos as pequenas anomalias que eles podem pôr em evidência estão fora de proporção com os males invocados. Hipocondria psicótica. Freud tinha um propósito de situar a hipocondria entre as neuroses atuais. Ele precisava que não se tratava de uma espécie de precursor das neuroses de transferência, histeria e neurose obsessiva, como a neurose de angústia e a psicastenia, mas que a hipocondria era a neurose atual, remetendo às neuroses narcisistas, termo utilizado então por Freud para falar do que chamamos no momento atual de psicoses. Essa referência a Freud, por caduca que seja no nível da nosografia, não deixa de trazer elementos de veracidade incontestáveis. Desse modo, uma grande parte das hipocondrias pode ser situada no nível de estruturas psicóticas francas ou pelo menos pré-psicóticas. Trata-se de sujeitos com dores, queixosos, para os quais todos os cuidados e todas as melhores vontades do mundo são ineficazes. A crença em seu transtorno é arraigada e quase delirante. Sua tenacidade consegue reunir um dossiê considerável, mas uma nova série de exames não os satisfaz jamais. Eles continuarão a ir de médico em médico até que um diagnóstico de organicidade termine, por cansaço, por ser proposto. Mas mesmo assim, o hipocondríaco não estará satisfeito, mas bastante firme em suas ideias, e todos os tratamentos fracassarão. A agressividade contida na dor monótona que ele apresenta incansavelmente é o motivo da rejeição da qual ele é, na maioria das vezes, o objeto. Pode-se dizer com efeito que nenhum doente desencadeia uma agressividade maior em seu terapeuta. Chegada a essa fase, o ciclo persecutório pode se fechar pela passagem à psicose paranoica. Tudo se passa, aliás, como se a agressividade que se ostenta à luz do dia, no delírio paranoico, não fosse outra coisa senão aquela contida, mascarada pela dor no hipocondríaco, mas sentida claramente como tal, em todo caso por aqueles que o cuidam. Hipocondria depressiva. De fato, nem todos os hipocondríacos apresentam um tal quadro claramente situado na órbita da psicose. Isso não basta, entretanto, para fazer dessas hipocondrias neuroses. Trata-se, com efeito, de pacientes que apresentam acessos de angústia, um estado psicastênico com um cortejo mais ou menos variado de transtornos neurastênicos diversos, transtornos digestivos, raquialgias, cefaleias, vertigens, etc. Tudo isso sobre um fundo depressivo mais ou menos intenso. A crença na realidade somática dos transtornos não é integral. A agressividade e mesmo a simples demanda de ajuda é vivida de uma maneira extremamente culpável. O retorno masoquista é satisfeito pela intervenção cirúrgica abusiva. Trata-se, portanto, de manifestações depressivas cujos elementos somáticos são alegados, sem que haja por isso a instalação de uma doença orgânica real, mesmo psicossomática. Neuroses de caráter. Elas teriam de particular o fato de se tratarem de neuroses sem sintomas.
latentes, mudas, de tal modo confundidas com as exigências da sociedade moderna, atividade e retidão moral, que quando a descompensação aparece, ela se produz em uma situação de espanto geral. É o grande carvalho que de uma hora para outra se quebra. Personalidade de caráter. Trata-se de personalidades hipernormais, ativas, sólidas, protetoras de seu entorno, cuja única desarmonia consistiria em uma tendência invasiva que pais e amigos toleram, com frequência, mais ou menos bem. A fragilidade de uma tal posição só se manifesta, de fato, na incapacidade evidente para um questionamento de si e de sua concepção da vida. Tudo se passa como se o menor movimento, nesse sentido, devesse levar ao irreparável. Essa certeza de si implica que toda dúvida seja suprimida. Em particular, o mundo dos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas é execrado. É muito melhor esquecer do que pensar, pois se nos deixarmos levar por pensamentos interiores, para onde se vai? É preciso agir, eis a única maneira de não deixar estagnar sua vontade e de não se deixar levar pela preguiça. Deixar-se levar é morrer. O resultado de uma tal atitude é de 3 ordens. Hiperatividade, com dispêndio considerável de energia que impressiona, é considerada como penhor de sucesso social. Severidade com relação ao entorno, tanto mais constrangedora quando acompanhada de uma severidade dirigida ao próprio indivíduo. E a esterilização total de tudo o que pode surgir da vida inconsciente, com, em particular, uma sexualidade pobre, até mesmo inexistente, sem que isso constitua problema. Um quarto elemento deve ser notado. Ele é, sem dúvida, o mais sutil, mas, em definitivo, o mais importante. Por trás da carapaça de autoritarismo e de certeza de si, se perfila uma dependência considerável em relação ao entorno, inconfessável, de onde a escala autoritária ela não será atestada senão em face de uma ameaça de perda de objeto. Em certos casos, entretanto, a marca libidinal persiste pelo próprio conformismo moral, sem que a menor suspeita de cumplicidade possa jamais ser emitida. Controle da sexualidade de outrem, sob o pretexto de moralidade ou de pedagogia, condenação peremptória e fora de propósito do erotismo e da pornografia. A sexualidade desses sujeitos é mais presente, ainda que igualmente pobre, quando considerada como normal. A economia. A personalidade de caráter é inteiramente definida por uma atividade e uma vontade que se dizem conscientes. Essa consciência, segura de si mesmo, constitui um muro sólido edificado no nível do ego, espécie de linha Maginot, cuja rigidez evita a emergência dos afetos de tudo aquilo que concerne de perto ou de longe a vida fantasmática. A vida libidinal não se manifesta mais pelo modo da formação reativa. Ou seja, o hipermoralismo, mas há diferença da neurose obsessiva, em que o controle se exerce no nível dos objetos. Aqui ele se exerce no nível do ego, deixando filtrar o mínimo de elementos pulsionais possíveis. Isso equivale a dizer que, de fato, a personalidade de caráter pode recobrir toda uma gama de estrutura. Com as neuroses autênticas, ela aparece como uma defesa de cobertura, dupla defesa dos mecanismos propriamente neuróticos. Ela faz duvidar, muitas vezes, com razão, da eficácia destes últimos. Porém, os próprios sintomas neuróticos podem ter perdido toda a fonte libidinal e não serem mais que uma espécie de vestígios sintomáticos erguidos defensivamente contra a depressão dos estados limítrofes, e até mesmo uma estrutura psicótica, e se pode falar, então, de psicose branca, green. Enfim, a ausência de estrutura neurótica subjacente não é rara, fazendo dessas personalidades de caráter arranjos de estados limítrofes. Os diferentes tipos de descompensação. A descompensação, com frequência, é a tempestade em um céu sereno. É de fato impressionante ver o quanto a descompensação se produz nesse tipo de personalidade, na maioria das vezes quando o sujeito não está enfrentando dificuldades maiores. Ou então, um fator desencadeante pode ser posto em causa e é a última dificuldade que faz vacilar o edifício até então considerado de uma solidez a toda prova. Um primeiro modo de descompensação é o surgimento de uma neurose obsessiva subjacente ou mesmo, eventualmente, de uma neurose histérica.
Mas o modo principal de descompensação é a depressão, cujo elemento psicastênico é frequentemente importante. Essa fraqueza é considerada uma ferida narcísica inquietante. Tudo se passa como se algo se tivesse quebrado irremediavelmente. A retomada da atividade não é tolerada senão à condição de reencontrar o ritmo de antes. A fantasmatização permanece pobre e gira em torno dessa recuperação das forças. Há, entretanto, um terceiro tipo de descompensação, é a saída psicossomática. Trata-se de verdadeiras doenças orgânicas que balizam muitas vezes toda a vida desses doentes, cujo montante de fantasmatização é dessa vez quase nulo. De doenças psicossomáticas clássicas de longo curso, asma, psoríase, hipertensão arterial, base down, até a repetição incessante de uma multiplicidade dos mais diversos acidentes orgânicos, ou então é o acidente brutal da meia-idade. O perfil psicológico dos infartos do miocárdio, descrito pelos cardiologistas, por exemplo, corresponde bastante bem à nossa descrição. Enfim, há uma última saída, dessa vez na pessoa idosa, a demência senil, melancólica ou delirante. Fora das demências arteriopáticas verdadeiras. Comporta, na imensa maioria dos casos, antecedentes psíquicos característicos, autoritarismo, hiperatividade e rigidez. Ou seja, estamos então nos confins de todas as saídas possíveis, neurótica, psicótica e sem esquecer a terceira via psicossomática, dando pleno sentido ao termo estado limítrofe, mesmo que compensado. Neuroses autênticas. A intricação dos diferentes tipos de organizações neuróticas é tal que poderia evidenciar o caráter totalmente artificial das distinções nosográficas. Isso não é nada, entretanto, já que as organizações histéricas e obsessivas, em particular, continuam a se opor, não somente no plano didático, mas igualmente no plano clínico. Ainda seria preciso referir a defasagem essencial que diferencia a histeria, no sentido amplo, dos comportamentos obsessivos. Sem dúvida, a histeria aparece como a expressão de uma pulsão habitada pelo corpo, ao contrário dos comportamentos obsessivos, como fruto de uma mentalização. Mas essa distinção não é suficiente. De maneira mais precisa, a histeria leva plenamente em conta a onipotência da pulsão e assume suas consequências, da percepção vertiginosa de seu limite extremo, o desejo de desejo insatisfeito, a sua incorporação maior, a saber, a fantasia incestuosa. É nesse sentido que, com a histeria, toda pulsão irá se tornar incestuosa. Ao contrário, no segundo caso, o isolamento obsessivo desempenha um papel de referência essencial, pela transformação da onipotência pulsional em pulsão de onipotência, mentalizada sob a forma de onipotência do pensamento e secundariamente incorporada em domínio onipotente. O universo obsessivo é extremamente complexo, uma vez que faz intervir nesse desligamento um mecanismo muito primitivo, anterior às elaborações eróticas da pulsão e que seria da ordem de uma violência fundamental onipotente que se encontra na psicose em estado puro. Aqui, ela é imediatamente infiltrada de elementos pulsionais eróticos, mascarando o movimento fundamental do isolamento. Essa transformação da onipotência pulsional em pulsão de onipotência, ou seja, da onipotência pela onipotência, assim quando os desenvolvimentos do imaginário obsessivo se confrontam com a dúvida, ou seja, com as falhas da onipotência, eles tentam obliterá-la pela instauração do pensamento mágico, tais as superstições confessadas ou inconfessáveis que nos habitam, a todos em graus diversos. Se os funcionamentos histéricos e obsessivos coexistem no seio de uma mesma personalidade, suas articulações são igualmente balizáveis. Assim, pode-se perceber o momento em que o sujeito escapa de um comportamento onipotente de domínio intelectual irrespirável para recuperar seu núcleo histérico, por meio de uma realidade pulsional mais espontânea e mais expressiva. Ao contrário, o controle mental pode surgir como salvador em relação a uma invasão generalizada pelos afetos. Cada personalidade representa, assim, um curioso equilíbrio em que os elementos histéricos e obsessivos, mesmo que não sejam evidentes, não deixam de existir na complexidade dos conflitos internos, tais os motores essenciais de nossa vida pulsional e que, ao mesmo tempo, colorem o caráter de cada um. São, aliás, os transtornos caracteriais, isto é, as impaciências onipotentes que representam o essencial das manifestações, sejam histéricas, sejam obsessivas. De modo atenuado, em relação
aos sintomas propriamente ditos, eles não deixam de representar um polo de atração e sujeição considerável. Pode-se, além disso, referir facilmente qual desses dois polos se torna dominante. As formas patológicas com evidenciação dos sintomas histéricos ou obsessivos típicos aparecem a partir de então como os fracassos flagrantes dos esforços de adaptação do sujeito. As escapadas caracteriais persistem, mas são de algum modo ultrapassadas pelos acontecimentos. Isso corresponde, evidentemente, a situações em que os conflitos intrapsíquicos edipianos ou pré-edipianos são importantes e não podem esperar de se resolver a não ser pela aparição de sintomas custosos para a vida psíquica e a vida simplesmente dos sujeitos. Pontos assintóticos das emergências histéricas e obsessivas, as estruturas subjacentes se situam então com frequência aquém da neurose. Paradoxalmente, a descrição clássica da neurose obsessiva corresponde com frequência à cobertura de uma psicose. Isso não significa que a neurose obsessiva neurótica não exista, mas que há sempre lugar para verificar a natureza edipiana da economia subjacente face a toda sintomatologia de aparência neurótica. Histeria de conversão, histórico. Desde a mais alta antiguidade, e em particular com Hipócrates, a histeria designava transtornos nervosos observados nas mulheres que não haviam tido gravidezes e que abusavam dos prazeres venéreos. Na Idade Média, uma nota particular foi a isso acrescentada, é a possessão pelo demônio, e sob esse ponto de vista narram-se as famosas histórias dos sabás, das feiticeiras. De fato, foi Charcot que teve o mérito de ter sabido distinguir, no curso do século XIX, a histeria da epilepsia. Ele continua, entretanto, a classificá-la nos transtornos fisiopáticos do sistema nervoso. Depois, Babinski, sublinhando a sugestibilidade, ou pelo menos o que ele considerava como tal, e que é, na realidade, a labilidade dos sintomas, e cunhado o termo pitiatismo, permitiu separar o que pertence à psiquiatria do que concerne à neurologia. De fato, as confusões persistirão e as mais diversas direções serão tomadas, confirmando as divergências até nossos dias. Para Janet, que jamais abandonou as teorias organicistas de Jackson, trata-se essencialmente de uma diminuição da tensão psíquica que pode ser provocada por choques emocionais e recordações traumáticas. Esse estado explicaria a ação sugestiva e a cura desses doentes pela hipnose. Para outros, essa incógnita na casa, essa erva daninha da medicina, de acordo com Lazeg, será considerada uma simples atitude de simulação. Ao mesmo tempo, ela fecundará o gênio de Freud, por um momento aluno de Charcot. Ele retornará a Viena para escrever com Breuer, alguns anos mais tarde, os famosos estudos sobre a histeria, de 1895. Poder-se-á ler neles, retomando de algum modo a definição antiga apenas saído da escola de Charcot, ficava embaraçado com a conexão entre a histeria e a sexualidade, quase como as próprias pacientes o fazem em geral. Em um primeiro momento ele falará de trauma sexual durante a infância para depois abandonar a explicação traumática direta e integrar a histeria no quadro dos avatares da evolução libidinal. Clínica. Sintomas médicos ou ditos somáticos. Os sintomas histéricos de conversão foram descritos inicialmente no plano médico. Por clássicas que sejam, não são as manifestações mais frequentes da histeria e as descreveremos rapidamente. Acidentes paroxísticos. A grande crise descrita por Charcot trata-se de uma crise de agitação espetacular, cuja simbiologia sexual está muitas vezes presente, que pode assumir todo tipo de formas, desde o acesso de sonambulismo em pleno dia até a imitação da crise de epilepsia. Em geral, a perda de urina e a mordida da língua faltam na crise histérica, enquanto que estão presentes na epilepsia. O eletroencefalograma e, sobretudo, o contexto, extravagância, teatralismo, labilidade farão o diagnóstico. Os equivalentes menores vão desde a crise nervosa de agitação ao desmaio súbito, passando pelas tetanias sem substrato biológico, hipocalcemia ou espasmofilias, cujos laços com a histeria são certos, quando se faz o giro das condutas psicológicas que estão associadas. Enfim, as narcolepsias, estados de adormecimento diurnos, se prestarão a muitas discussões com os neurologistas, mas parecem, de fato, na maioria das vezes, se situar no quadro da histeria. Transtornos de aspecto neurológico. As paralisias são os transtornos mais frequentes,
Clinicamente, é pouco comum serem bem constituídas, o mais das vezes bizarras desde a primeira abordagem. Não há, evidentemente, transtornos dos reflexos. Elas podem atingir os 2 membros inferiores, astasia, abasia, um membro, monoplegia, as cordas vocais, afonia. Pode-se acrescentar a isso a cegueira histérica com estreitamento concêntrico do campo visual. O diagnóstico diferencial com a esclerose em placas, paralisias focais, colocará às vezes alguns problemas em função do caráter disparatado dos sintomas de uma parte e de outra. As anestesias e, sobretudo, os edemas localizados constituíam o que se chamava de estigmas histéricos. A topografia aberrante das primeiras e o caráter provocado das segundas, a tempo não enganam. As manifestações álgicas não estão ausentes e criarão sérios problemas, particularmente com as dores hipocondríacas, sem se contarem as dores orgânicas reais. Além da ausência de sinais de organicidade ao exame médico, é cada vez o contexto que dará o diagnóstico, ou seja, sintomas psíquicos e caráter histérico. As manifestações de ordem psíquica se coexistem com os sintomas somáticos. Frequentemente bastam a si próprias, são aliás bem mais frequentes que os clássicos acidentes de conversão. Chegou-se também a querer opor à conversão somática os sintomas psíquicos da histeria. Não há, na realidade, solução de continuidade, pois esses sintomas psíquicos se mantêm essencialmente como movimentos do corpo que escapam a seus autores e devem, pois eles também ser considerados como verdadeiras conversões somáticas. Sedução e avidez afetiva. Eles são seu sintoma inicial, primeiro na apresentação e sobretudo no que ela tem de essencialmente subjetivo. Essa maneira de ser da histérica foi descrita de muitas formas: necessidades de chamar a atenção sobre si, egocentrismo, dependência afetiva, falta de controle emocional, coqueteria, provocação, erotização da relação e etc. De fato, trata-se de um único e mesmo fenômeno, espécie de precipitação afetiva que tem a tendência de encurtar espontaneamente as distâncias com o outro. Essa oferta afetiva imediata, mesmo que contida, à diferença do psicótico, que fará sua declaração de amor e de ódio sem transição, está na origem do termo histeria. Mas isso é, de fato, uma mistificação, pois esse contato não pode sobreviver muito tempo à menor resposta a essa oferta e demanda. Traz consigo, ao mesmo tempo, a ruptura imediata e a fuga desvairada. Fuga ou amnésia. Ela caracteriza, com efeito, o segundo movimento. Se a atitude de retirada da histérica pode, às vezes, assumir o aspecto de fugas verdadeiras, na maioria das vezes ela se manifesta de maneira bem mais sutil. É a amnésia histérica. Sem ir até as clássicas histórias do viajante sem bagagens, trata-se simplesmente do esquecimento de um evento em que o paciente está por demais engajado em seus afetos e em tudo que se relacione a eles. Às vezes trata-se de uma verdadeira amnésia das palavras que a histérica quer pronunciar e logo esquece. Mas a fantasia essencial, às vezes realizada, continua sendo a fuga por síncope, ou melhor, por inanição. Em grau menor, a fuga no sono é com frequência o equivalente disso. As relações sexuais são bem mais frequentes do que se diz classicamente, e a frigidez bem mais rara do que se crê. Porém, o comportamento sexual não pode se realizar, a não ser em uma espécie de halo amnésico. É preciso não tê-lo previsto e, em todo caso, é preciso esquecê-lo de imediato. Enfim, com mais frequência, a histérica tem a necessidade de anteparos, que a separem de seus objetos de amor, o que lhe permite esquecer o que está em questão. A história de Dora nas 5 lições de psicanálise. Resulta disso uma multiplicidade de objetos, abandonados uns depois dos outros, a partir do momento em que a duplicidade não pode mais ser sustentada. Caráter histérico. Essas atitudes em conjunto correspondem, pois, a um duplo movimento sedução-retirada, marcando a verdadeira ambivalência no nível do corpo, que é o sinal distintivo da histeria. A neurose obsessiva, por sua vez, é caracterizada por uma atitude de ambivalência no nível do pensamento. Esse movimento de provocação e de engodo é encontrado, aliás, um nível do sintoma de conversão de aparência médica. O duplo movimento está aí, de algum modo, condensado e, ao mesmo tempo, não interpretável. Ocorre o mesmo nas fabulações e nos comportamentos mitomaníacos, e até mesmo na tentativa de suicídio, ela própria uma maneira de fuga, e cujo caráter não preparado, precipitado, não deixa de conter elementos de provocação. A histérica leva assim uma dupla vida, de onde decorre o sentimento de clivagem da personalidade.
Uma a de seus sintomas, que, quer eles sejam físicos ou psíquicos, parece lhe dar uma desenvoltura, uma indiferença invejáveis. É a bela indiferença da histérica. A conversão escamoteou totalmente a angústia. A desenvoltura do corpo dotado de uma verdadeira ubiquidade dá ao aspecto teatral que sublinha, ao mesmo tempo, a necessidade de ter espectadores. A outra, em segundo plano, que paga a automistificação da precedente, pois a vítima da histérica não é tanto o objeto abandonado, mas ela mesma, de onde o sentimento de abandono, de impotência e de fracasso, que pode despertar a angústia adormecida. Mas esta última, quando aparece, é sempre lábil, pronta para desaparecer de novo, ou então de tal modo desproporcionada que é preciso considerá-la como um verdadeiro sintoma entre os outros. Em geral, ocorre o mesmo com estados depressivos em que predominam os elementos psíquicos, ou seja, a riqueza da fantasmatização. Enfim, a histeria é frequentemente invisível. Nem por isso ela deixa de ser dolorosa, e por isso uma razão essencial, a saber, a invasão constante dos afetos. A histérica vive da devoração de seus afetos, escreve André Green, mas pode-se inverter a proposição. A histérica é ao mesmo tempo devorada por seus afetos, mesmo quando o sistema de representação seja aparentemente faltante. Trata-se talvez aí do sintoma mais característico da histeria, embora o mais escondido. A conversão e a inibição intelectual, por um lado, a agressividade e a voracidade indo até a toxicomania, por outro, surgem então como saídas que permitem escapar da onipotência dos afetos. As palavras se tornam atributos bem particulares, tabus porque demasiado explosivas ou, ao contrário, exibidas em sua violência nua, para, pelo menos, tentar disseminar e compartilhar o incontrolável. A histeria oscila, assim, entre uma rememoração escondida e a exibição, ela própria substituída e aliviada pelos processos de conversão. A economia. Paradoxo da histérica. Com efeito, paradoxalmente, pode-se dizer que se a histérica esquece todo o tempo, amnésia, furos de memória, é para se defender de uma rememoração constante relativa às fantasias com objetos sexuais incestuosos, rememoração contra a qual ela luta. Dito isso, afetos e representações não têm destinos tão diferenciados como se poderia crer. Por um lado, as representações sofrem o efeito do recalcamento, um recalcamento com êxito, pois a amnésia é total. É a bela indiferença da histérica, pelo menos nos acessos exibidos ou não da conversão. Enfim, o que subsiste das representações é transformado em seu contrário. O desejo sexual é transformado em desgosto sexual. Por outro lado, os afetos são destacados na representação psíquica incômoda para se converterem no domínio corporal, em sintoma somático ou em seus equivalentes psíquicos. Apesar do recalcamento das representações, essas descargas de afetos conservam uma espécie de traço de suas origens, razão de ser do caráter simbólico das conversões somáticas, do caráter erotizado das condutas psíquicas. Tudo se passa como se as representações sexuais recalcadas do sistema consciente encontrassem uma certa ressurgência na manifestação dos afetos e continuassem a falar no nível dos sintomas. Mas esse caráter escapa totalmente à histérica, porque os símbolos são travestidos pelo deslocamento, verga, caixa torácica na história de Dora. Em suma, a linguagem muda de instrumento, mas ela continua a sustentar seu discurso. Lacan, 1966. Ora, apesar de tudo, pode ocorrer que o instrumento fale forte demais e que a histérica já não possa ser cúmplice do afeto que a faz submergir. A solução de urgência é a inversão do afeto, o desgosto sexual no lugar da atração sexual. Enfim, quando todas essas soluções estiverem esgotadas, não resta senão uma: desaparecer pela amnésia, pelo sono ou pela inanição. O desejo na histérica. Porém, não basta dizer que com a histeria a sexualidade ronda por ali, nem que a ambivalência do sintoma, seu caráter de provocação e de engodo, é a expressão do compromisso entre a pulsão e a defesa. A dramática da histérica se inscreve de fato em um contexto bem mais amplo. O desejo não está apenas proibido porque culpável, mas por ser desejo de desejo insatisfeito. Nesse sentido, que o incesto é, ao mesmo tempo, desejado e temido, como imagem do impossível, no sentido de que a castração é sempre antecipada pela fuga desvairada e a medida de represália é assim evitada, daí a bela indiferença. A identificação histérica primária com o coito parental
Braunschweig-Fan é, sem dúvida, um elemento importante da constituição do núcleo histérico, tanto pelo recalcamento que implica como pelo derivado essencial do retorno do recalcado, a saber, o investimento autoerótico e a fantasmatização que disso decorre. Entretanto, seria ingênuo fundar a gênese dos destinos patológicos da neurose em uma causalidade linear. A ausência de balizamento dessa identificação e a precariedade do acompanhamento analítico são elementos que se devem levar em conta, mas que não constituem a trama da neurose, e seria redutor descrevê-la por uma sucessão de etapas obrigatórias e bem precisas. Seu núcleo central continua sendo o desejo insatisfeito, em relação direta com o desejo incestuoso, que é a sua manifestação. Tudo depende da maneira pela qual esse desejo se enraizou em uma história. E a esse título todos os tipos de fatores intervêm sucessivamente. Assim, a oralidade revelada pela maioria dos autores é ostentada por uma voracidade afetiva cujo contraponto pode tomar a forma de uma verdadeira incontinência psíquica, pontuada às vezes de vômitos e mesmo de gravidezes imaginárias. A histérica é, em particular, uma grande devoradora de identificações, de onde decorre a plasticidade e a labilidade dos sintomas. Mas a devoração essencial concerne mais fundamentalmente ainda ao falo imaginário, do qual a histérica está grávida, a fim de evitar a castração. A expressão maior disso é evidentemente a conversão. A histérica é então o falo. Ubiquidade e condensação. O que impressiona nessa regressão oral, regressão tópica da vagina à boca, é a conservação da dimensão sexual, a ponto de ser talvez preferível falar de ubiquidade, oralidade, genitalidade, que de verdadeira regressão do ego. Essa ubiquidade é, aliás, fortemente marcada pela supremacia dos mecanismos de condensação. Green. Alguns pontos de referência do desenrolar do Édipo na menina mostram com efeito as relações da mudança de objeto da mãe para o pai, na formação dos mecanismos de condensação. A menina, decepcionada pelo fato de sua mãe não lhe ter dado um pênis, volta-se para o pai, processo que o menino não terá que operar, pois ele encontra no primeiro objeto de amor a mãe, igualmente o objeto edipiano. Assim, a castração já está na origem da organização edipiana na menina. Ela vai então viver a aventura da conquista do pai, que dá à adolescente uma maturidade mais importante do que a seu homólogo rapaz. Não se deve esquecer, entretanto, o caráter problemático dessa mudança de objeto, pois o objeto materno não pode, na realidade, ser abandonado. Para sair disso, não resta mais que a estratégia da ubiquidade, da condensação, de onde a importância da bissexualidade na histeria. O corpo do pai edipiano é assim investido como morada materna, e o corpo da mãe erotizado secundariamente, a ponto de a homossexualidade latente ser banalizada tais as mudanças de roupas femininas. A condensação máxima é atingida segundo o exemplo dado pelo próprio Freud, da teta da vaca ao mesmo tempo seio e pênis, imagem encontrada no desejo de felação reprimido ou não. No homem, a mudança de objeto se propõe igualmente, mas em posição terceira somente. É a razão pela qual a histeria é antes o devir feminino. Núcleo anal. A rápida passagem pela analidade operada pela condensação histérica mascara as relações com a mãe pré-edipiana. Essas relações e toda a problemática que delas decorre, ver a economia da neurose obsessiva, são igualmente fundamentais para a organização do núcleo anal, ponto de ancoragem do ego. Da existência e da solidez desse núcleo anal depende, na realidade, uma grande parte do destino da histeria. Sem esse recurso ao pensamento procedido pela regressão anal, a histeria não é senão fuga no comportamento, na inibição intelectual, na depressão e até mesmo na toxicomania. Histeria e psicose. É pelas razões precedentes, aliás, que a noção de psicose histérica deve ser considerada como um verdadeiro barbarismo. Trata-se, de fato, seja de sintomas histéricos de conversão maiores, sintomas médicos, que no adulto fora de toda a situação coercitiva, prisão, seminário, caserna, asilo, até mesmo família, vivendo sob o modo de clã. É eminentemente suspeita de não ser senão uma fachada defensiva mal camuflando uma estrutura psicótica, seja de sintomas particulares interativos, rígidos e lábeis ao mesmo tempo, espécies de vestígios inoperantes que se situam, de fato, no nível do registro da esquizofrenia. Também a passagem da histeria, a psicose, permanece muito hipotética e deve ser considerada antes como a queda dos sintomas de cobertura, mesmo que histéricos. Histeria de angústia é a fobia situada sob o signo da sexualidade e, por conseguinte, a única fobia neurótica.
Clínica. A histeria de angústia corresponde muito altamente ao caso da fobia das lojas, descrita por Freud nessa jovem chamada Emma e da qual já falamos a propósito da estrutura neurótica. O riso dos jovens vendedores que desencadeia sua fuga desatinada quando ela entra numa loja representa a projeção de seu escárnio interior, culpabilidade, frente à cena de sedução do velho merceeiro, enquanto que os jovens representam os objetos sexuais que poderiam excitar a moça. O medo de sair na rua procede do mesmo chamado da sexualidade. Do ponto de vista do inconsciente, a rua significa o trotar, e por conseguinte, sair na rua é fazer o trotar. Para o pequeno Hans, enfim, a fobia dos cavalos nos restitui a trama edipiana da histeria de angústia, tomado entre sentimentos ternos por seu pai e a agressividade em relação a este, que vem complicar suas relações com a mãe. O deslocamento da agressividade. Desejo de que o cavalo caia lhe permite conservar o intelecto intacto o primeiro sentimento de amor. Isso não explicaria em absoluto a fobia dos cavalos, se as medidas de represália que a criança teme por parte do pai não fossem elas também simbolicamente expressas. O pequeno Hans se recusa a sair na rua por causa dos cavalos que vão mordê-lo. A ambivalência em relação ao pai é assim resolvida, ao preço do medo dos cavalos. Enfim, a sintomatologia da histeria de angústia é completada pelo papel do objeto contrafóbico. Se Emma não pode entrar sozinha em uma loja, a presença de um terceiro familiar lhe permite fazê-lo, com um desaparecimento quase total da angústia. O fóbico perde igualmente o medo na rua, se ele está acompanhado. O próprio pequeno Hans na rua se sente bem mais seguro com a mãe do que com a babá. A histérica se protege da mesma maneira dos assaltos de assédio masculino, mas na histeria de angústia não é mais a própria relação que é evitada, mas um objeto simbólico. A economia. Freud precisa no final do relato do pequeno Hans que a similitude entre a histeria de angústia e a histeria de conversão é completa, à exceção de um só ponto. É verdade que esse ponto é de importância decisiva e feito para motivar uma distinção. Na histeria de angústia, a libido destacada do material patogênico pelo recalcamento não é convertida, quer dizer, não é desviada do psiquismo para uma inervação corporal, mas liberada sob a forma de angústia. Mais tarde, em 1926, em Inibições, Sintomas e Angústia, ele retornará a essa concepção. A angústia não nasce mais da libido não utilizada, ou seja, não é mais um produto do recalcamento, como ele havia acreditado. Ao contrário, a angústia doravante situada no nível do ego suscita o recalcamento, e é o fracasso deste último que deixa filtrar a angústia. Ora, na fobia não se assiste nem ao sucesso da histérica que, pela conversão, verdadeiro sucedâneo da passagem ao ato sexual, engana o superego, realizando, apesar de tudo, um tipo de destino libidinal, nem às astúcias e às acrobacias do deslocamento obsessivo. Green. O deslocamento fóbico é de algum modo um mecanismo simples, mas inacabado, intermediário, como diz Green. Entre duas outras neuroses, o recalcamento é incompleto e a angústia não é senão deslocada. A consequência disso é que a angústia neurótica é aí encontrada quase que em estado puro. Freud, aliás, a partir da história do pequeno Hans e de seu medo da mordida dos cavalos, introduz o conceito de ameaça de castração, que doravante irá esclarecer suas concepções das neuroses. Nas outras fobias, o erotismo se manifesta é apenas de cobertura. A angústia não se situa mais no nível da perda de um ter. É uma angústia de dificuldade de ser que se situa, conforme os casos, no nível da depressão, estados limítrofes ou da psicose. A neurose obsessiva. A neurose obsessiva era considerada no começo do século XX como parte da loucura, isto é, de saída ela tinha sido colocada na categoria das doenças mentais. Pinel falava de loucura raciocinante, Esquirol a tinha classificado nas monomanias, ou seja, considerava um delírio parcial. Falava-se de loucura da dúvida, de loucura do tocar. A primeira boa descrição é devida a Morel, 1866, que falava ainda de delírio emotivo. Mas é com Luiz, 1883, que se vê aparecer o termo obsessão, a partir de um artigo intitulado Das Obsessões Patológicas. A partir de então nos aproximamos das neuroses, mas a origem intelectual ou emocional dos transtornos vai dividir os espíritos. A neurose obsessiva introduz, de fato, o problema dos vínculos entre a vida emocional e a vida intelectual, de uma maneira aguda.
Janet irá propor sua teoria da diminuição da energia psíquica e tentará ligar a psicastenia e as obsessões, que não são para ele senão um produto de degradação, uma espécie de resíduo do nível da atividade psíquica mais elevada. Se a origem emocional foi finalmente admitida, em particular graças a Pitres e a Regis, foi somente com Freud que se começou a entrever um princípio de solução, a partir de sua distinção entre os destinos respectivos da representação e do afeto, que assume na neurose obsessiva uma importância capital. Clínica. Isolamento. É o primeiro sintoma, ou seja, no curso de uma relação, a primeira coisa que impressiona é a esterilização da afetividade, pois no obsessivo o pensamento substitui os atos até o ponto de haver o desaparecimento quase total da espontaneidade. Esse pensamento irá lhe servir de perpétuo anteparo entre ele e os outros, se bem que o primeiro movimento do obsessivo, contrariamente à histérica, é de se retirar, de tomar distância. Ele pensa e observa. Essa atitude corresponde, em geral, ao que é descrito, em psicologia, pelo termo de caráter esquizoide. Minkowski, em seu livro A Esquizofrenia, descreveu muito bem esse caráter que, de nosso ponto de vista, concerne essencialmente ao obsessivo, em particular, a incapacidade de se adaptar à atmosfera afetiva e à perseguição, indefinida e fora de propósito, da realização de suas ideias. Esse isolamento permite, de fato, um distanciamento de toda proximidade afetiva, daí a frieza de seus gestos e a ausência de emotividade, o que, aliás, não se limita forçosamente ao isolamento. Sua sexualidade é pobre e não pode se manifestar, na maioria das vezes, a não ser em um contexto sadomasoquista. Em compensação, no nível da fala, ocorre o contrário. O obsessivo dá mostra de uma prolixidade a toda prova. Seu espírito é de uma lógica inesgotável, mesmo que ela nem sempre esteja muito adaptada. A licenciosidade verbal não o incomoda, mas trata-se aí mais de uma aventura intelectual do que de uma proposição lasciva. O que ele poderá dizer da sexualidade é desprovido de afeto e sem nenhuma correspondência com sua vida sexual real. Mais profundamente, o isolamento é uma verdadeira inibição dos afetos, sobre o qual podemos nos perguntar se se trata de um sistema defensivo ou de um verdadeiro empobrecimento da vida psíquica. Em todo caso, consiste em um desligamento em relação a si mesmo que o obsessivo exerce em proveito de uma ordem aparente do mundo. Nesse sentido, apenas pode-se considerar o obsessivo como alguém que é cortado da vida. Com efeito, o afeto latente está a postos. Quando ele reaparece, é com mais frequência no contexto da passagem ao ato e da violência. Controle obsessivo. É a segunda vertente da sintomatologia do obsessivo. Tudo se passa, com efeito, como se o obsessivo, depois de ter se retirado a uma boa distância, armasse sua tenda, verificando todas as saídas, todas as fugas possíveis, de onde o caráter obsessivo de suas preocupações, os temas de ordem, de precisão, de completude, a mania das coleções que encontramos em desordem, com todos os tipos de compulsões, de verificações, é necessário a esse respeito eliminar duas acepções ocorrentes desse controle obsessivo, a obsessão sexual e a ideia fixa. Se passar o tempo a falar do que não se faz é um meio seguro de isolar a sexualidade. As obsessões são de fato sexuais. Bem ao contrário, elas caracterizam sempre temas de ordem que, como se verá, são meios de lutar justamente contra as pulsões libidinais. Quanto à ideia fixa, por repetível e obsessiva que seja, ela não é também uma obsessão. Assim, um marido permanentemente temeroso, com ou sem razão, de que a mulher o engane, não apresenta uma obsessão no sentido de que a entendemos, no sentido em que a entendemos, mas um sentimento de ciúme. O obsessivo enamorado, não ousando se aproximar do objeto de seus pensamentos, pode, em compensação, criar todo um sistema de controle dos fatos e gestos de sua bem-amada, detendo-se em detalhes irrisórios a partir dos quais ele tem a impressão de se comunicar com ela. Os sentimentos de ciúme não estão forçosamente presentes. No extremo, ele pode se satisfazer com o sucesso de um rival que lhe permitirá isolar definitivamente seus sentimentos e eventualmente prosseguir seus controles obsessivos com toda tranquilidade com o casamento de sua bem-amada. Tudo, de algum modo, voltou à ordem. Caráter obsessivo. Tudo se passa ao contrário do que se viu na histérica.
Depois do primeiro tempo de retirada, o segundo é de investimento e de controle incessante. Se a histérica não está jamais no lugar onde se crê que esteja, o obsessivo, ao contrário, surpreende por sua presença inesperada no momento e no lugar em que não se esperava mais. Ou ainda por sua prodigiosa memória. O controle incessante desempenha assim um papel considerável, desde as aquisições escolares da criança, durante a fase de latência, até o domínio de um sistema econômico ou industrial, passando por todas as manias de coleções, quer se trate de livros, selos, móveis antigos, quadros e outros objetos de arte, e mais ainda a manipulação do dinheiro. A meticulosidade, a limpeza, a parcimônia e a obstinação são, como tela de fundo, os elementos de caráter mais frequentemente encontrados. Em um sistema desses, o que é mais temido é o imprevisto. O arranjo de sua distância face a seus objetos afetivos, nem perto demais, nem demasiado longe, é posto em causa, mesmo quando a onipotência do pensamento é colocada em dúvida. Na superfície, a resposta imediata à interrupção do controle obsessivo é uma reação brutal, até mesmo destrutiva para seus próprios objetos de amor. Se ela se reduz às vezes a simples transbordamentos grosseiros em nível verbal, ela pode, ao contrário, conduzir a agressões tanto caracterizadas como imprevisíveis, das quais o sadismo não está jamais totalmente ausente. Em maior profundidade, a angústia latente, nunca totalmente recalcada como na histeria, ressurge em massa. A depressão, se ela se instala, e por latente que seja na maioria das vezes, não deixa de ser grave. O obsessivo se suicida de uma maneira metódica, discretamente, diferentemente da histérica. Esses suicidas são também os que têm mais sucesso. Se ele escapar disso, a ferida narcísica será intolerável e a recidiva é a regra. Ritual obsessivo. É um outro destino da ambivalência do obsessivo. Por clássico e demonstrativo que seja, não é o sintoma mais frequentemente encontrado, a exemplo da grande conversão na histérica. Ele pode, aliás, ser considerado como um elemento de gravidade. Ele se apresenta primeiro sob a forma de obsessão-impulsão, descrita classicamente como a irrupção da dúvida no pensamento e de uma ordem interior considerada pelo sujeito como um fenômeno mórbido e em desacordo com seu ego consciente. Ela persiste, apesar de todos os seus esforços, para se desembaraçar dela e não desaparece a não ser com sua realização. Esta última, com frequência, não é muito diferente da mania da ordem e das verificações descritas anteriormente. De fato, seu sentido é completamente transformado, pois elas assumem doravante um caráter conjuratório. Quer se trate de apagar e acender 3 vezes a lâmpada antes de dormir, de repetir tal palavra ou número antes de atravessar a rua, de não andar senão sobre as lajotas ímpares, ou ainda de tocar uma certa categoria de objeto em sua passagem, árvores, painéis de circulação, temos aí toda uma série de atos que possuem um valor quase mágico e cuja repetição constitui um verdadeiro rito. Se olharmos de perto, não se trata de fato senão da condensação dos 2 sintomas precedentes: isolamento, pelo caráter aritmético e artificial dessas impulsões, controle obsessivo, pela necessidade de repetição que elas comportam, acrescenta-se a isso um terceiro fator, a onipotência do pensamento ou pensamento mágico. Mas essa própria condensação se mostra muitas vezes inoperante. A angústia reinfiltra continuamente o processo, de onde decorrem as repetições até o infinito. As lavagens incessantes, as bizarrices no vestir, cuja incompletude irá requerer novos ritos. É o que se chama de anulação pelo ritual, que pouco a pouco, por contaminação, chega a uma rede compulsiva totalmente estranha à obsessão inicial. Tão considerável é o deslocamento. É assim que a complexidade de certos rituais conjuratórios, tocar as árvores de um bosque, pode levar o paciente a verdadeiros estados de despersonalização. A economia. Representação. Ela é isolada? Essa redução do ato ao pensamento é um mecanismo particular do recalcamento. A representação amputada do desejo é assim modificada de maneira que possa ser considerada aceitável pelo superego. Os pensamentos podem, daí em diante, comportar uma temática sexual. Eles sofreram o mecanismo do isolamento, o desejo não os segue. Vê-se o quanto esse recalcamento é incompleto e o isolamento uma espécie de arranjo relativamente precário. Afetos. Eles sofrem uma regressão dinâmica e temporal para as representações anais. Isto é, há uma verdadeira regressão do ego, o interesse genital sendo deslocado para o interesse anal.
Não se trata aí de uma fixação das atitudes afetivas da criança em sua mãe, no momento da fase anal, mas de uma fixação secundária, que reutiliza o material anal em função das necessidades da organização libidinal face ao problema edipiano. O que diferencia essencialmente a fase anal da fase oral é o papel ativo da criança que decide ou não dar seu bolo fecal e toma posse assim de uma potência autônoma. É esse controle que é retomado na regressão anal. Com efeito, a satisfação da criança diante de suas fezes no momento da fase anal parece, em um primeiro momento, pelo menos, completamente esquecida. A regressão não teria conservado, de algum modo, senão as manifestações de conservação e de controle. Por exemplo, uma criança sobre seu vaso, que se recusaria a dar seus excrementos, mas construiria ao lado e com minúcia um imenso castelo de areia, verdadeiro cocô limpo. Essa transformação da pulsão anal inicial em seu contrário é o tipo de defesa chamada de formação reativa. A pulsão anal, assim, dominada, reaparece às vezes, mas de maneira brutal e mesmo catastrófica, como se ela tivesse tido que forçar uma passagem, daí o forte componente agressivo que comporta. Assim, um senhor parcimonioso e econômico, que se recusa habitualmente a dar à sua mulher o dinheiro de que ela teria necessidade, mas vai, em compensação, aceitar emprestar uma grande soma de dinheiro a um amigo que ele não via há uma eternidade. Isso se parece muito, por certo, com a criança que se recusa a defecar quando está com a mãe, mas o faz muito bem quando está na casa da vizinha. Na realidade, poder-se-ia fazer igualmente uma comparação alimentar. De fato, a pulsão anal real, satisfação e manipulação das fezes, foi completamente rearranjada com a regressão. A brutalidade dessa pulsão anal consagrou a denominação sádico-anal. Assim, o controle obsessivo não está jamais ao abrigo de uma tempestade pulsional e das medidas de represália que se seguem. A castração é a espada de Damocles do obsessivo. O conjunto dessas manifestações de retenção e de expulsão corresponde ao que se chama de erotismo anal, que se encontra em todos os comportamentos, quer sejam sexuais, afetivos ou sociais. A infiltração desses mecanismos é, com efeito, mais sutil e, ao mesmo tempo, mais econômica, aliás, do que parece. Com efeito, toda compulsão de ordem comporta uma certa manipulação da sujeira e da desordem. Assim, o controle obsessivo satisfaz ao mesmo tempo as pulsões anais autênticas, literalmente escondidas por meio de uma rede cerrada de formações reativas e de seu implacável superego. Não se deve esquecer que essa analidade não é senão a regressão de um conflito que a priori é bem genital. Como diz Beauvais, o obsessivo exprime um conflito edipiano em linguagem pré-genital. Serge Leclerc, por sua vez, insistiu particularmente na importância da relação do obsessivo com sua mãe. O obsessivo seria o preferido de uma mãe insatisfeita, que parece voltar sua expectativa decepcionada para sua primogenitura, para sua progenitora masculina. Desde então, eles vivem ambos em um mundo imaginário. Como que em uma prisão bem amada, dirá Leclerc. Sem chegar até isso, é necessário sublinhar, entretanto, a importância das primeiras relações com a mãe e a impressão duradoura que elas deixam, a de uma manipulação onipotente em que o lactente é inteiramente deixado aos cuidados maternos. Essa impressão pode ser reutilizada em função das necessidades da crise edipiana. É o caso, sobretudo, do menino, que não tem que efetuar mudança de objeto, pelo menos no Édipo direto. A imagem da mãe edipiana é assim infiltrada de imagos bem mais arcaicas. A identificação com a mãe sádico-anal permite-se defender contra o domínio dessa imago, mas igualmente satisfazer a conservação do objeto edipiano. A identificação com o agressor pode, assim, tomar aspectos extremamente variados. O isolamento, a exemplo da função intelectual, pode preencher um duplo papel, perpetuar até a periferia do psiquismo uma mãe ativista e, ao mesmo tempo, dominar pelas ideias a dispersão em todas as direções de suas estimulações. Didier Anzier. Nesse caso, a identificação fica na órbita do Édipo, tal como o concebemos habitualmente.
Já bem menos quando o domínio tem por alvo essencial defender-se da invasão da depressão materna, abrindo o caminho assim para todos os mecanismos de reparação das imagens parentais. O que dizer quando a imagem incestuosa está próxima do que André Green descreveu pelo conceito de mãe morta, identificação mortífera com a mãe depressiva? Nessa perspectiva, o isolamento não é senão mais uma defesa em relação a uma sedução primária, mas uma inibição dos afetos que se encontram como congelados por uma espécie de cadáver interior. O domínio consiste em reestabelecer essa incorporação incestuosa, sem deixar escapar a menor parcela disso. A conservação fetichista não está longe. A organização obsessiva torna-se, assim, um ponto de ancoragem dos avatares das perversões. Nesse ponto, a neurose obsessiva se afasta do conflito edipiano clássico e deixa os louros da autenticidade neurótica à histeria. É a essa última, aliás, que se refere André Green quando fala de um núcleo histérico sobre o qual seriam construídas as neuroses obsessivas de tipo genital. O índice de histerização sendo tanto mais importante quanto essa neurose conserva mais vínculos com a genitalidade. As outras neuroses obsessivas remetem aos estados limítrofes e mesmo à psicose. Neuroses obsessivas, estados limítrofes e psicoses. Nos casos em que o índice de histerização é fraco ou inexistente, a intensidade dos elementos depressivos é constante. As neuroses obsessivas, cujos elementos psicastênicos ou de caráter são frequentes, aparecem desde então como estados limítrofes, cujo arranjo neurótico permanece precário. Ocorre o mesmo na maioria dos casos em que os rituais dominam a sintomatologia. Verdadeiras passagens ao ato, eles marcam o fracasso da onipotência do pensamento, ao mesmo tempo que mediado pelo pensamento. Verdadeiras passagens ao ato, eles marcam o fracasso da onipotência do pensamento ao mesmo tempo que ficam sob sua dependência. O ritual obsessivo, diferentemente da conversão histérica, permanece mediado pelo pensamento. Essa situação desconfortável constitui um equilíbrio instável, cujo esgotamento conduz à depressão grave, mais, aliás, do que à psicose. Quando, enfim, os sintomas de rituais obsessivos invadem a cena com mecanização do comportamento e há pragmatismo, ou se as convicções conjuratórias se tornam quase delirantes, não parece mais se tratar senão de estigmas neuróticos, defensivos, face a uma estrutura psicótica subjacente. Características dos depressivos. Depressão neurótica. Descrição. A depressão neurótica é difícil de descrever clinicamente, tantas são as máscaras que ela pode assumir. Ela representa, antes de tudo, um elemento maior da descompensação neurótica. O sofrimento ligado à desvalorização da imagem narcisista, qualquer que seja o fator conjuntural, modifica os processos de pensamento. Tudo se passa como se a vida psíquica se coagulasse em um procedimento único que tem tendência a querer tomar todo lugar, a ruminação. Trata-se de uma máquina infernal que rói o sujeito interiormente ao escolher os recônditos mais dolorosos e ao paralisar o funcionamento mental, a ponto de provocar uma verdadeira retirada da maior parte de seus investimentos. Apesar das aparências, trata-se de um processo muito ativo e, pois, bastante custoso. Toda a energia psíquica disponível é posta a serviço da ruminação. Nas neuroses frágeis, mas ainda não descompensadas, a depressão se mantém mais discreta e muitas vezes mascarada. Às vezes trata-se de uma aflição latente familiar, mas os derivados mais frequentes se manifestam por reações ao tipo de agressividade que se chama, na linguagem corrente, de transtornos caracteriais. Não confundir com a neurose de caráter. Que a depressão se manifesta por uma agressividade injustificada, um movimento de impaciência, essa é uma experiência corrente. Nela reconhecemos também um sintoma importante da neurose em estado de latência ou em via de descompensação, revelador das falhas narcisistas não aparentes. Há, enfim, todos os tipos de posições intermediárias ligadas a um mal-estar geral mais precisado e mesmo a transtornos de natureza funcional que enchem os consultórios médicos. Esses estados, que podem assumir o aspecto de neurose de destino, neuroses de fracasso, neurose de abandono, não devem ser considerados todos como dependentes das depressões essenciais. Natureza neurótica da depressão. Ela se revela pela capacidade de utilizar
a dor depressiva para fins de elaboração psíquica, apesar dos sintomas da ruminação e até mesmo da recusa. A introdução de um terceiro, real ou imaginário, na fantasia pode, pelo menos momentaneamente, romper o círculo vicioso da ruminação por meio de produções mentais mais associativas. É desnecessário dizer que essa capacidade pode requerer importantes preliminares, de tempo em particular. As situações de fracassos, de separação, de abandono, podem assim, apesar das aparências, se orientar para um trabalho de luto que assinala a elaboração dos conflitos edipianos. O afeto destrutivo pode se transformar em afeto reconstrutor. Como se vê, estamos no próprio coração das mutações transferenciais que remobilizam as imagens edipianas. Essas perspectivas de mutação dos afetos permitem sublinhar a importância das histerias desconhecidas em relação com a depressão. A invasão emocional pode ser por si só o estigma ao mesmo tempo da histeria e da depressão, mas esse não é o caso mais frequente. Habitualmente, conversão a mínima e depressão se alternam, a ponto de que se poderia dizer que a depressão neurótica seria a segunda natureza da histeria. A depressão obsessiva é bastante mais grave, como se viu, na qual os reforçamentos do domínio e da inibição afetiva podem, por si sós, assinalar a depressão obsessiva. Mas esse não é sempre o caso. Por meio de suas redes defensivas são perceptíveis mutações de afetos. A depressão no obsessivo é, desse modo, um momento-chave que permite perceber e tornar operacional a margem neurótica ainda utilizável caso esta exista. O afeto depressivo pode, assim, pelo menos momentaneamente, ter sua razão na inibição e no isolamento obsessivo, contrastando com o movimento inverso que se inscreve na estratégia da salvaguarda das aparências. A depressão, assim, além de uma histerização defensiva passageira, permitiria ao obsessivo depressivo, pelo menos nos momentos mais favoráveis, recuperar a percepção de seus afetos.